Este programa é patrocinado por Multicare, número 1 em seguros de saúde. De acordo com a definição da Organização Mundial da Saúde, a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não simplesmente a ausência da doença ou de enfermidades. É sobre esta evolução e mudança de paradigma que agora vamos falar, sobre a gestão da doença e sobre a promoção da saúde. Recebemos agora Anabela Raimundo, especialista em medicina interna no Hospital da Luz, em Lisboa, e também José Santos, diretor clínico da Multicare. Sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos ao Saúde em Dia, ao canal S+. Provavelmente começaria por perguntar ou pedir um pequeno comentário a esta nova definição da OMS em relação ao que é a saúde. Se calhar começamos por si, Anabela Raimundo. Muito obrigada pelo amável convite. É assim, esta definição surgiu após a Segunda Guerra Mundial. Houve um grande otimismo de que a guerra, a violência tinha acabado e que um novo futuro se perspectivava. A Guerra Fria ainda não tinha começado e, portanto, havia aqui uma importância muito grande dada ao bem-estar social e psicológico das pessoas. Obviamente que é uma definição muito abrangente, é uma definição utópica quase, em que no fundo é muito difícil muitas vezes de conseguirmos atingir isso, mas claramente seria o nosso objetivo, porque a ausência de doença não é suficiente para as pessoas se sentirem bem e nós temos claramente essa noção ao praticarmos medicina todos os dias. E portanto é muito importante realmente esta abrangência do ser humano como um todo e não só como um corpo físico, digamos assim. José Santos, isto é um sinal também de evolução da própria humanidade, como acabou de ser dito. Foi depois da Segunda Guerra Mundial que surgiu esta definição. É uma evolução, esta mudança de paradigma. Sim, sem dúvida. Pedro, permita-me começar por agradecer o vosso amável convite e cumprimentar aqui a colega de painel, a doutora Anabela Raimundo. É um prazer estar aqui. Enfim, já foi explicado aqui pela doutora Anabela Raimundo, realmente esta definição da OMS, enfim, na altura em que foi feita, realmente abriu aqui uma perspectiva muito abrangente, mas efetivamente cada vez mais nós sabemos que o estado de saúde é determinado, passo por aquilo que se chama os determinantes de saúde, e que, enfim, que vão muito para além da doença. Portanto, há uma série de determinantes de saúde, desde aqueles mais básicos, a idade, o género, ligados até ao desenvolvimento social, a existência de água potável, a existência de saneamento, e depois, no fundo, ligados a tudo aquilo que nos rodeia, e, portanto, daí essa abrangência do físico, mental e social, e, nomeadamente, hoje em dia, cada vez mais, ligado aos estilos de vida. E, portanto, são esses, basicamente, os determinantes que cada vez vemos que influenciam mais o estado de saúde ou de doença. Enfim, coisas básicas como a alimentação, o exercício, o stress, etc., e que são fatores que realmente têm muito relevo, cada vez estão identificados como fatores extremamente relevantes pela facilidade com que a atuação nesses fatores permite ter em termos de ganhos de saúde. E, portanto, no fundo é esse o caminho que foi aberto, de certa forma, por essa declaração da OMS e que eu penso que todos os intervenientes no setor da saúde perseguem. E reconhecem, e como disse há pouco a Anabela Raimundo, é o que vivemos todos os dias na prática clínica, é esta procura não apenas de curar, mas garantir um bem-estar completo e, antes disso, a prevenção. Sim, eu acho que, aliás, cada vez mais o paradigma tem que mudar, não é? Até os dias de hoje, até há pouco tempo, e fruto da doença ter um impacto muito grande na humanidade e a esperança de vida ter vindo a aumentar muito nos últimos anos, decorrente não só de uma melhoria de condições básicas e sanitárias, mas também de um plano de vacinação, pelo menos no mundo ocidental, intenso e que modificou completamente a esperança média de vida, o aparecimento de uma série de medicação, nomeadamente dos antibióticos, que também foram um marco histórico neste prolongamento. E até há muito pouco tempo o paradigma era um pouco esse, era o tratar, era o curar, era o melhorar o tipo de terapêuticas que nós tínhamos para oferecer aos doentes. Claramente o facto de 99% do nosso dinheiro no Sistema Nacional de Saúde ser utilizado só em tratamentos e em cura, ou em terapêuticas e diagnósticos de doença, é claramente pouco.
Portanto, o que se passou, o que se tem passado é que ao longo dos anos se tem percebido que se nós conseguimos prevenir antes de atingirmos o estado de doença, ou seja, se nós conseguimos promover hábitos de saúde, de vida saudáveis, conseguimos evitar a doença. E esta é aquilo que se perspectiva no futuro, é conseguirmos modificar radicalmente uma medicina que está centrada na doença para passarmos a ter uma medicina centrada na prevenção. E é isso que é muito importante transmitir, não só à população em geral, e que as pessoas tenham essa noção, mas também às entidades que atuam dentro da saúde, não só o Sistema Nacional de Saúde, mas também as entidades privadas, as seguradoras, etc., que a atuação e a utilização da medicina preventiva consegue ser muito mais eficaz, às vezes, do que a medicina curativa. Não há muitos anos foi publicado um estudo em que se utilizássemos um medicamento, evitávamos 30% de diabetes. Se usássemos um programa de prevenção com alimentação, de exercício, atividade física, etc., evitávamos 50% de diabetes ao final de 2 anos. Os números são claros. E, portanto, os números são muito claros. José Santos, já vimos que a medicina percebeu este paradigma, esta mudança e esta necessidade. As seguradoras também têm acompanhado esta evolução, digamos. Sim, eu acho que sim, enfim, e aqui falo pela companhia que eu represento. Aliás, pegando aqui um bocadinho nas palavras da doutora Anabela Raimundo, doença, saúde, e portanto não nos focarmos só na doença, por alguma razão somos uma companhia de seguros de saúde, não somos uma companhia de seguros de doença. E portanto o que nós pretendemos, enfim, e de certa forma eu acho que todos os atores do Sistema Nacional de Saúde, é que as pessoas permaneçam saudáveis. E permaneçam saudáveis o maior tempo possível. Eventualmente, quando tenham, infelizmente, uma situação de doença, que ela seja diagnosticada o mais precocemente possível, porque sabemos, enfim, as vantagens que isso tem, não só em termos de tratamento, como também em termos de custo. E, portanto, eu penso que é um dado adquirido, que a aposta na prevenção, aos seus vários níveis, é fundamental. Quer a prevenção primária, enfim, que toda a gente conhece, a simples vacinação, e, portanto, que permitiu, efetivamente, evitar uma grande parte das chamadas doenças transmissíveis. Também dentro daquilo que se poderia considerar ainda a prevenção primária, e hoje em dia cada vez mais o utente, o cidadão, está mais informado. Portanto, é mais exigente hoje em dia com as próprias redes sociais, a internet, enfim, toda esta panóplia das tecnologias de informação. Há um novo paradigma e, portanto, há mais necessidade de informação e as pessoas estão aptas a receber essa informação. E mais exigentes também. E, portanto, tudo o que pudesse ser feito em termos de campanhas que sensibilizem, nomeadamente para os chamados estilos de vida saudáveis, como eu referi há pouco, enfim, são realmente condicionantes fundamentais da saúde e onde se pode ter uma intervenção relativamente fácil, pode-se assim evitar a doença ou, quando a doença aparece, e nomeadamente hoje em dia, enfim, o problema já não é tanto as doenças transmissíveis, mas as chamadas doenças crónicas não transmissíveis, onde estão os flagelos que toda a gente conhece, como a diabetes, etc., em que as pessoas realmente vão viver muito mais anos, e felizmente, porque pelos avanços da medicina, e queremos que vivam em qualidade, vão viver muito mais anos com essa doença crónica, portanto, quanto mais tarde a tiverem, realmente melhor. Também em termos de prevenção, a prevenção secundária, ou seja, um nível em que não é já para evitar a doença, mas para rastrear ou para diagnosticar precocemente, é extremamente importante, porque sabe-se perfeitamente a vantagem que isso tem em termos dos resultados dessas doenças, muitas delas, que teriam um prognóstico completamente diferente se não fossem diagnosticadas precocemente. Portanto, eu diria que hoje em dia a prevenção é um dado adquirido que é realmente o fator crítico de sucesso na saúde. Anabela, porque há estilos de vida modificáveis, o fumar, o beber, a alimentação desequilibrada, tudo isto pode ser alterado e podemos, de facto, contribuir para lidarmos melhor com a doença ou até impedirmos que ela apareça de todo. Sim, é assim, decididamente a cessação tabágica é a ação que alguém individualmente pode fazer que tem mais impacto na sua saúde a longo prazo.
E é seguramente um pilar inamovível da prevenção primária, como o Dr. José Santos mencionou. A atividade física, eu diria que vem a seguir. A atividade física, claramente, o facto de nós descendemos do homem do Neandertal e, nessa altura, nós tínhamos que fugir dos leões, dos ursos, das feras e, portanto, mexíamos imenso. E, portanto, a nossa biologia, toda a nossa biologia foi feita para nos mexermos muito, para corrermos, para sermos capazes de ter uma atividade física intensa ao longo do dia, ao longo de todos os dias. E o nosso estilo de vida agora não se coaduna de todo com a corrida regular e, portanto, nós temos que nos autoimpor e temos que ter um esforço adicional para mantermos realmente um estilo de vida ativa, porque isso é o que está de acordo com a nossa biologia e com uma esperança de vida aumentada. A alimentação será seguramente outro dos fatores muito importantes. Há uma porcentagem muito significativa de doenças que é atribuível a uma alimentação errada, a uma alimentação desregrada, ao excesso de peso. E, portanto, a obesidade é a nova pandemia do século XXI. Em Portugal temos um problema muito grave, não só a nível da idade adulta, mas também a nível infantil. Têm sido tomadas algumas medidas, mas claramente isso é uma dos pontos em que temos que insistir e que temos que reforçar, que são fundamentais. Porque há coisas que não são alteráveis, não é? A genética, há algumas, o azar ou a sorte não são alteráveis, mas há algumas coisas que estão nas nossas mãos e essas claramente são algumas delas. Podemos fazer. Exatamente. José Santos, falamos no caso da cessação tabágica, como foi referido inicialmente. Existem consultas para ajudar as pessoas e programas para ajudar as pessoas a deixarem o vício do tabaco, como costumamos dizer. E aqui, novamente, as seguradoras podem ajudar. Sim, sem dúvida. Enfim, já que falou de seguradoras e enfim, complementando aqui um pouco o que a doutora Anabela Raimundo disse, eu diria que todos dentro do Sistema Nacional de Saúde, e enfim, as seguradoras é uma das partes, porque, enfim, são responsáveis já por um grupo relativamente importante. Enfim, acho que é importante dizer que neste momento já há mais de 2,5 milhões de pessoas com seguros de saúde, portanto, é uma cifra significativa. É um mercado que tem vindo a crescer significativamente e que se prevê que continuará a crescer, enfim, por uma série de razões. E nós, concretamente, a nossa companhia, consideramos que temos uma responsabilidade muito importante, porque somos responsáveis já por mais de 1 milhão de pessoas, enfim, temos uma carteira superior a 1 milhão de pessoas, e achamos que temos que oferecer realmente mais do que apenas o financiamento dos seus cuidados de saúde em caso de doença. E, portanto, de certa forma, fomos pioneiros estabelecendo programas de prevenção, nomeadamente em termos da chamada prevenção secundária, portanto, com oferta de rastreios, de prevenção, de programas de check-up aos nossos clientes, quer sejam os clientes chamados individuais, quer sejam os nossos clientes corporativos, portanto, das empresas que disponibilizam o seguro de saúde às pessoas, e, portanto, fazemos também muita interação com essas empresas e, portanto, temos uma série de ferramentas que permitem, além destes check-ups, disponibilizar programas relativamente ao estilo de vida e aos tais fatores determinantes de saúde que podem ser modificados. E, neste momento, enfim, usando aquilo que também hoje em dia são as tecnologias e a facilidade de comunicar, este novo paradigma do cliente, enfim, que não vou chamar doente, porque esperemos que ele não seja doente, enfim, disponibilizamos uma série de serviços dentro de um chapéu a que chamamos a medicina online, enfim, que tem uma série de vertentes, em que as pessoas podem, através de mail, através de videochamada, através da app, ter acesso a vários programas. Estão sempre em contacto. Relacionados precisamente com os estilos de vida e que passam pela alimentação, enfim, programas de nutrição, programas de avaliação dos hábitos de vida e neste momento oferecemos já para, digamos, o setor corporativo, para grandes empresas que temos como nossos clientes, precisamente programas de cessação tabágica em que as pessoas são auxiliadas através de profissionais de saúde, desde psicólogos, médicos, realmente a evitar o hábito tabágico, como disse a doutora Anabela Raimundo, é um dos fatores
claramente determinantes, enfim, da doença. E modificáveis, como Exatamente. Anabela, da sua prática clínica, sente que as pessoas estão mais atentas e querem planear a sua saúde de uma forma mais estruturada e mais planificada, digamos, passando o pleonasmo? Ou seja, já não são episódios que os assustam e que querem mudar, já têm uma visão mais global. Sim, mas globalmente sim, mas eu acho que há aqui duas coisas que são distintas. Uma é a prevenção que advém de uma mudança de estilo de vida e que advém do facto das pessoas deixarem de fumar, terem maior atividade física, o que já falamos. Outra tem a ver com uma sobreutilização dos cuidados de saúde e que as pessoas ficaram um bocadinho com a ideia de que têm que fazer análises todos os anos e que têm que fazer uma série de exames todos os anos. Isso não é uma prevenção adequada, não é isso que está recomendado. Obviamente que devemos fazer exames, devemos utilizar, mas devemos ter uma utilização séria e adequada dos recursos e, portanto, não é por fazermos análises todos os anos que estamos a ser mais cuidadosos com a nossa saúde. É um paradoxo a pessoa continuar a fumar e, aliás, eu tenho isso com alguma regularidade, pessoas que vêm, então está tudo bem, não é? Fiz as análises, os exames, está tudo bem. Sim, está tudo bem, mas continua a fumar. Exato. Pronto, portanto, ou seja, as pessoas não podem esperar a saúde só porque fazem os exames. Os exames não curam ninguém, nem tratam ninguém. E isso, obviamente, que é ótimo as pessoas estarem atentas, estarem informadas. Eu acho que a medicina digital vai transformar as aplicações, o contacto online com os profissionais de saúde, acho que vai mudar radicalmente a saúde, a prática da medicina no futuro. Mas acho que é muito importante que as pessoas tenham noção de que os exames não tratam ninguém, nem previnem nada a médio e longo prazo se as pessoas não mudarem muitas vezes as suas atitudes. E, portanto, isso eu acho que é fundamental. Mas, obviamente, nós temos uma população muito mais educada, muito mais evoluída, muito mais capaz de se informar e discutir com o médico. Isso é muito importante também. Claramente, as pessoas que são mais diferenciadas, que são mais educadas, são capazes de tratar melhor, vivem mais, isso está estatisticamente comprovado, e são capazes de tratar melhor a sua saúde. Porque o que se passa em Portugal neste momento é que, e já foi abordado ao de leve isso, é que nós temos uma grande longevidade, mas temos uma qualidade de vida nas faixas etárias mais altas que não é assim tão boa. Sim, porque, e, portanto, por comparação com a Europa, os últimos anos são exatamente, piores. São piores, exatamente. E, portanto, isso é uma coisa que vai ter que ser modificada através de um investimento ativo, de um investimento útil, que vai ter que também ser outra mudança de paradigma na nossa sociedade. Aquela coisa clássica do idoso com o saco de medicamentos permanentemente no médico, acho que vamos ter aqui que mudá-lo e mudá-lo para outro mindset de um diferente deste atual. José Santos, esta população mais informada, mais exigente, digamos, é também um desafio para as seguradoras? Eu diria um desafio e é uma oportunidade. Deixe-me só voltar aqui um bocadinho atrás e pegar no que disse a doutora Anabela Raimundo, que acho que é extremamente importante, porque ela focou um ponto realmente interessante. Enfim, não basta realmente fazer análises, não basta fazer rastreios e achar que, pronto, está tudo bem. Realmente, como já foi referido, o que é fundamental seria intervir nos tais determinantes de saúde. Mas isto, efetivamente, é mais fácil dizer do que fazer. Por exemplo, dar o exemplo de uma doença que é também uma pandemia, que é a diabetes, nomeadamente a diabetes tipo 2, enfim, que é aquela que vem com a idade, que não necessita de insulina, geralmente é o adulto já um pouco obeso, e que, em bom rigor, essa doença tratar-se-ia até sem nada, sem medicação nenhuma. Bastava a pessoa mudar a sua dieta, diminuir de peso e andar a pé. O que é facto é que a maior parte das pessoas toma os seus comprimidos. Então, porquê? Porque, obviamente, não é fácil mudar estes estilos de vida. É mais confortável tomar um comprimido do que... O que nos leva um pouco às idades mais precoces, ou seja, isto terá que começar a ser implementado, divulgado nas escolas. E, portanto, estes hábitos, os hábitos alimentares na escola, a literacia para a saúde e para o estilo de vida tem que começar logo desde pequeno para que realmente se mantenha ao longo da vida e, portanto, fique enraizado. Porque realmente, a partir de uma certa idade, é difícil mudar os hábitos. Enfim, uma nota de algum pessimismo, que a doutora Anabela referiu, o problema da obesidade infantil, de certa maneira, não parece augurar nada de bom nesse sentido, mas, enfim, é necessário continuar, o caminho faz caminhando, não é? Mas não há dúvida que a aposta é claramente na informação, nas campanhas, na sensibilização,
para os estilos de vida saudáveis. E esta aposta nos mais novos, a médio prazo, o nosso objetivo é criar um ecossistema de saudáveis, no fundo, é isso que pretendemos. Sim, obviamente que sim. E fazer com que as pessoas tenham realmente esta literacia para a saúde, eu acho que é uma coisa que se começa também agora um pouco mais, se calhar, a apostar e que eu acho que é muito importante. Se as pessoas souberem, tiverem conhecimento, é muito mais fácil tomar as opções certas, não é? É a tal coisa que eu estava a dizer há pouco da pergunta de está tudo bem? Não, fuma, não é? Eu acho que é difícil cada vez mais as pessoas terem estas afirmações porque sabem realmente que o tabaco faz mal. Há uma série de campanhas, há uma série de coisas. E se houver esse ecossistema de saudáveis, de pessoas que estão informadas e que sabem, que têm atitudes diferentes perante a sua saúde, seguramente que se terá benefícios a longo prazo. Aliás, porque em relação à pandemia da obesidade, a manter-se, e como disse, há, apesar de ter alguns resultados ligeiramente animadores, mas a manter-se, nós teríamos agora a nascer a primeira geração em que a esperança média de vida diminuiria em relação aos seus pais e aos seus avós. E, portanto, enquanto nós temos estado sempre a ganhar anos, se continuarmos se não conseguimos fazer nada em relação à obesidade, essa curva que tem vindo a subir vai começar a descer. O que é um sinal, ao contrário do que temos estado a falar, da evolução, da procura, da prevenção e da promoção da saúde. José Santos, sente que as pessoas procuram mais? Falámos da parte clínica, as pessoas estão mais informadas e procuram um melhor estilo de vida. Da parte das seguradoras, sente que há mais interesse, mais procura, mais exigência? Sim, sem dúvida. Enfim, como já referi há pouco, não me vou repetir, o mercado tem crescido e vai continuar a crescer, portanto há claramente uma percepção da necessidade das pessoas terem o seu seguro de saúde e, portanto, isso é extremamente positivo. Por outro lado, enfim, as novas gerações estão mais informadas, têm mais literacia e hoje em dia manipulam com muita facilidade todas estas tecnologias, o que permite que o conceito da relação com o cliente é muito mais próximo e completamente diferente. E, portanto, o que nós sentimos é que há uma apetência para esses canais de comunicação, para essa informação, e, no fundo, só, enfim, reiterando o que já foi dito, é fundamental também ter noção não só da melhoria do estado de saúde, como também dos custos, ao fim e ao cabo. E acho que nunca é demais reforçar que, neste momento, já as tais doenças crónicas não transmissíveis, enfim, que incluem a diabetes, as doenças cardiovasculares, o cancro, que hoje em dia é uma doença crónica, doenças respiratórias, etc. Portanto, aquelas que seriam evitáveis e que os estilos de vida onde se poderia atuar poderiam evitá-las, já são responsáveis por 70% das causas de morte em Portugal e por 60% dos custos. Portanto, é necessário passar essas mensagens, e nomeadamente para as novas gerações, para que tenham realmente conhecimento, para que tenham essa percepção e para que cada vez mais adotem os estilos de vida saudáveis. E nós temos tido boa repercussão a nível dos nossos clientes mais jovens dessas interações, portanto o caminho passa seguramente por aí. Finalmente consigamos chegar ao tal ecossistema de saudáveis que falámos há pouco. Infelizmente já não temos muito mais tempo. José Santos, Anabela, Raimundo, agradeço imenso a vossa presença. Obrigada. E vamos Obrigado. todos continuar a trabalhar juntos para finalmente chegarmos à boa prevenção e à promoção da saúde. Muito obrigado. Obrigada. Estivemos então à conversa com Anabela Raimundo, especialista em medicina interna no Hospital da Luz, em Lisboa, e também com José Santos, o diretor clínico da Multicare. Estivemos a falar sobre a mudança de paradigma das curadoras, a gestão da doença versus a promoção da saúde. Este programa foi patrocinado por Multicare, número 1 em seguros de saúde.